Amém. Irmãos, eu mandei há pouco tempo uma arte falando do tema da mensagem de hoje. Na verdade, eu vou começar a pregação hoje e vou concluir domingo. Tem a parte A e a parte B. E o tema é a queda e a restauração de Pedro. Todos vocês sabem quem é Pedro, o apóstolo Pedro, um grande homem de Deus. Um homem que foi usado por Deus poderosamente. Só que em um certo momento da vida, antes dele ser o grande apóstolo, o grande homem usado por Deus, ele também deslizou, ele também falhou, ele também pecou. E eu lembro que minha avó dizia o seguinte: meu filho, aprenda com o erro do outro, para que você não cometa o mesmo erro. Então eu não estou aqui, gente, dedicando toda uma mensagem para falar mal de Pedro, não é essa a minha intenção. Minha intenção era que nós possamos aprender com os erros de Pedro e que nós não cometamos os mesmos erros. E é claro, toda queda, todo deslize, ele pode ser reaproveitado, a gente pode se levantar, e foi assim com a vida de Pedro. Então hoje eu não vou falar da restauração, hoje eu vou falar só da queda, e domingo que vem falarei sobre a restauração. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22, os versos 33 e 34. Creio que a versão da Bíblia que eu vou usar hoje é a Almeida Corrigida Fiel. Não vou usar a minha de Genebra, tá bom, irmãos? Lucas 22, os versos 33 e 34. Todos acharam? Pastor, você vai aí agora ser o juiz de Pedro? Não, não farei isso. Quero olhar para alguns erros de Pedro e quero ajudar você e também me ajudar para que não cometamos os mesmos erros. E quando eu estava estudando acerca da restauração de Pedro, eu inevitavelmente acabei que também estudando sobre a sua queda, o seu deslize. E o autor que eu vou estar usando aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele tem um estudo falando justamente sobre a queda e sobre a restauração de Pedro. E eu estarei utilizando o estudo dele, porque me chamou a atenção e eu vi que é um estudo muito bíblico. Lucas 22, 33 e 34 diz o seguinte: ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Aqui vocês lembram da história, do contexto? Jesus fala para Pedro o plano de Satanás para peneirá-lo como trigo. Jesus precisaria ser moído por nossos pecados. E Jesus conta a Pedro, e Pedro diz: não, Senhor, eu estou disposto a ser preso e a morrer contigo. Pedro respondeu que estava pronto a ir com ele tanto para a prisão quanto para a morte. Irmãos, só que Pedro, ele subestimou a ação do inimigo. Pedro, ele superestimou a si mesmo, o seu próprio eu. Ele disse: não, eu posso, eu vou com você. Pedro esqueceu por algum momento que esta batalha aqui não era uma batalha que se vencia com a força do braço, mas era espiritual. Ele colocou exagerada confiança no seu próprio eu. Irmãos, quantas vezes a gente não faz isso? Aqui começa a queda espiritual de Pedro, e ele vai descendo degrau após degrau. Eu louvo a Deus que o Senhor restaurou Pedro e deu a ele um ministério poderoso. Mas esse foi o primeiro degrau de sua queda. A primeira atitude de Pedro, eu vou falar o seguinte: o primeiro degrau da queda de Pedro foi a autoconfiança.
Irmãos, o primeiro degrau para uma queda, para um deslize, é a autoconfiança. Não, mas eu consigo conversar com aquela moça sem sentir nenhuma atração. Eu consigo conversar com aquele moço sem sentir nenhuma atração. Não vai prejudicar a minha vida, o meu relacionamento com Deus, ou até mesmo com a minha esposa ou com o meu esposo. A autoconfiança é o primeiro degrau que a gente desce para uma queda. Quantas vezes eu e a Rafa, nós atuamos no projeto Cristolândia por alguns anos, e quantas vezes a gente não escutou de alguns líderes, que eles diziam, eu consigo coordenar esse projeto sozinho. Irmãos, lidar com 70, 80 dependentes químicos, e a pessoa dizer que consegue liderar um projeto desse sozinho, a soberba, a autossuficiência é tão grande, que a pessoa até exclui a Deus. Não pode me dar o culto que eu consigo dirigir o louvor sozinho. Não pode me dar o púlpito que eu prego e a igreja fica de queixo caído. Não pode me dar a transmissão porque eu sou o cara da transmissão. É o primeiro degrau para a queda. É quando a gente começa a se achar autossuficiente. E o autossuficiente, ele não precisa de Deus, porque ele consegue fazer tudo. E Pedro começa aqui a sua queda, o seu deslize. Vocês lembram do que o profeta Jeremias, claro, o Senhor falando por intermédio do profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Por algum momento, Pedro aqui olhou para Jesus, disse, eu sou o cara, conta comigo que eu vou contigo para a cadeia. E outra coisa, pode colocar uma cruz do seu lado e outra do meu, que eu estou dentro. A gente sabe que posteriormente, Pedro foi sim morto por causa do evangelho, depois que foi restaurado, depois que Jesus tratou o coração dele. E aí você precisa ouvir a mensagem de domingo, para você saber o que é que Jesus fez com ele. Porque esse Pedro aqui é diferente do outro, depois que Jesus disse, Pedro, tu me amas? E Pedro, tu sabes, Senhor, Pedro, tu me amas. Interessante, Pedro negou, falando a pregação do domingo já. Interessante, Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus pergunta a ele 3 vezes. Tu sabes, Senhor, que eu sou falho. Tu sabes que eu erro. Tu sabes que o amor que o Senhor tem por mim é um amor ágape, e o meu não é esse, o meu é falho. Eu já experimentei isso, Senhor. Eu não sou autossuficiente. Eu reconheci quando eu te neguei. Eu reconheci quando eu abri minha boca para dizer que eu consegui ir com o Senhor, e eu não consegui. Irmãos, quantas vezes a gente não diz, não, essa parada por Jesus eu não abro. Quer ver um exemplo? Basta confrontar 2 amigos, que a gente nega a Bíblia em prol do amigo. Não, não. Mas, lamentavelmente, a mensagem hoje é sobre a queda. E nós vamos agora para o segundo degrau, a indolência. Abra aí, por favor, Lucas 22, 45. Qual foi o primeiro degrau? A autossuficiência. A autossuficiência derruba. A autossuficiência derruba gigante. Quem lembra de Golias? Quem lembra de Golias? Autossuficiente, eu vou te derrotar. Você acha que eu sou um animal? Olha, eu estou com espada, com escudo. Davi deste tamanho, assim é animal, né? Deste tamanho, se eu vou contra você em nome do Senhor. Davi não era autossuficiente. O segundo degrau, a indolência. Condição da pessoa sem ânimo, nem força física. Aqui fala preguiça, mas eu não prefiro usar a expressão preguiça. É melhor morosidade, ausência de energia, de vigor, de força, frouxidão. Sabe quando foi que ele mostrou isso? Lucas 22, 45. Abram aí. Segundo degrau, a indolência. Verso 45 do capítulo 22. E levantando-se da oração,
veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pedro estava com Jesus, no Getsêmani, numa batalha espiritual, e ele dormiu. O segundo degrau. Sabe, queridos, Pedro, no lugar de estar agarrado com Jesus na batalha, no Getsêmani, agarrou com sono. Eu acho que eu dormiria também. Não estou aqui condenando Pedro. No aceso da batalha, Sossô, ele fechou os olhos para dormir. Faltou-lhe preparação. Faltou-lhe, na verdade, percepção da gravidade da batalha que ele estava passando ali. Faltou-lhe vigilância espiritual. Ele estava entregue ao sono em vez de estar entregue a Cristo. A fraqueza espiritual de Pedro fez com que ele dormisse. A minha também. A minha também. Ao dormir, Pedro fracassou no teste da vigilância espiritual. Tem um pastor, Fernando Aredes, da Junta de Missões Nacionais, é isso, Rafa? Ele é o coordenador, ou ele é o líder, para preparar os radicais, os jovens radicais que vão para o campo. E ele fala sobre batalha espiritual. E eu sei que ele fala isso brincando, mas tem um fundo de verdade. Ele diz que tem crente, quando chega na igreja, o diabo passa o lençol. Eu sei que ele está brincando. Mas o que ele quer dizer é que a gente não pode, mesmo cansado, mesmo fadigado, tem que lutar mesmo. Para que a gente, na hora da batalha espiritual, não venha a fraquejar. Ao dormir, gente, Pedro fracassou no teste da vigilância. O pastor está me dizendo que dormir é pecado? Não, irmãos, não. Se deixar ali, eu durmo o culto todinho, eu fico numa luta também. Somos iguais, viu, a Pedro. Não muda nada. Ainda mais quando o pregador é ruim, é que piora mais ainda. É que dá sono. Mas, irmãos, o terceiro degrau que Pedro desceu foi a precipitação. O primeiro, a autoconfiança. O segundo, a indolência, morosidade, ausência de energia, de vigor, de força, frouxidão. Na hora que era para Paulo, tá lá, Pedro, perdão, cochilou, igual a mim, não muda nada. Gente, quando eu olho para Pedro, eu me vejo, pai, a Bíblia está falando de mim, só que na versão piorada, né? Na versão bem piorada mesmo. Terceiro degrau que Pedro desceu, a precipitação. Lucas 22, verso 50. Lucas 22, 50. Todos acharam? Jesus aqui já foi traído por Judas, né? Satanás já colocou no coração dele. Judas vai lá, comandando, liderando, achando que Judas estava liderando, né? Deus já havia preparado tudo isso aqui, né? E o que Pedro faz quando os soldados foram prender Jesus? O que é que ele faz? Verso 50. Um deles, que foi Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pedro se precipitou, achou que Jesus perdeu o controle da situação. Espera aí, Jesus não pode resolver não, eu resolvo no lugar dele, já! Cortou a orelha do soldado, gente. Quantas vezes a gente não se precipita? Toma uma decisão achando que Jesus perdeu o controle. Não, mas se eu resolver, eu resolvo até melhor que Jesus. Não, não resolve não. Pedro sacou sua espada e cortou a orelha de Malco. Sua valentia era carnal. Sabe por que a valentia de Pedro aqui era carnal? Pedro. Sabe por quê? Porque ele não orou. Porque ele cochilou na oração. Ele não vigiou. Então agiu
e se precipitou. Entrou na batalha errada. Essa batalha não era de Pedro, era de Jesus. Vocês lembram que Jesus chega para dizer a Pedro: Pedro, apartai-vos de mim. Não Pedro em si, perdão. O diabo, pelo que Pedro falou. Corrigindo, tá? Não Pedro em si, o que Pedro falou. Mais uma vez Pedro se precipita aqui, sabe? E tenta entrar numa guerra que não pertencia a ele. Tem guerra que a gente não precisa guerrear, é só deixar Deus guerrear por nós. Ele já está fazendo, Ele já está agindo, está só nos mostrando os sinais que Ele está agindo, que Ele está fazendo. Amém, irmãos? Entrou na batalha de forma carnal, entrou na batalha errada, com as armas erradas e com a motivação errada também. Mais um passo na direção da queda. Ele deslizou mais um degrau rumo ao chão, quando ele se precipita. Irmãos, nossa luta não é contra a carne, contra sangue, é contra espíritos e potestades. Precisamos lutar não com as armas carnais, não com a intenção errada, mas com as armas certas, com a intenção certa. Já falei isso para vocês, que guerra espiritual não se vence com arma carnal. Não se vence. Quarto degrau que Pedro desceu, e que eu costumeiramente desço também, que eu costumeiramente faço. Irmãos, tem uma coisa que eu faço, é me precipitar às vezes, falo o que não deveria falar, faço o que não deveria fazer. Quarto degrau que Pedro desceu, seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe. Lucas 22, verso 54. Todos acharam? Lucas 22, verso 54. Quarto degrau que Pedro desceu. Seguir Jesus de longe. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote. Pedro mergulhou nas sombras da noite e seguiu Jesus de longe. Sua coragem desvaneceu, foi embora. Sua valentia tornou-se em covardia. Seu compromisso de ir com Cristo para a prisão e para a morte foi quebrado ali. Lembra o que ele falou? Estou pronto. Aqui era o momento exato que Pedro deveria provar o que ele falou. Era nesse momento aqui que Pedro deveria provar o que ele falou a Jesus. Sua fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou a enfraquecer. Sabe, Pedro não queria só perder Jesus de vista, mas também não estava disposto a assumir os riscos de sua ligação com Ele. E na igreja nós temos inúmeros cristãos assim, que não querem perder Jesus de vista, mas não querem assumir o compromisso ou os riscos de sua ligação com Ele. E o negam diariamente. Entre Jesus, já falei isso, e uma amizade, entre Jesus e um namoro, entre Jesus e um homem e uma mulher, as pessoas negam, eu nego. Então, nós não podemos olhar para os erros ou para os degraus que Pedro desceu e não nos enxergarmos. Pedro aqui despenca mais um degrau rumo à fatídica queda. 5 passos que Pedro foi dando.
4 até agora, né? O quinto é agora que eu vou falar. Pastor, quais são os passos para fraquejar, para cair? São inúmeros. Olhando para o texto aqui de Lucas, nós enxergamos aqui a autoconfiança, a indolência, a precipitação e seguir Jesus de longe. É incrível como Satanás nos ilude. Se o crente está chateado com alguma coisa, a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Se afastar da igreja, se afastar do convívio. Mas me diga se isso é uma obra de Deus, pelo amor de Deus. Me diga se essa é a decisão mais sábia que um crente toma, se afastar da igreja. Perdão, não é nunca. E Pedro ficou o quê? Não queria perder Jesus de vista. Opa, estou por aqui, viu, marcando território, mas não queria assumir os riscos. Sabe, a decisão mais fácil é estar ferido e não vir para a igreja. É estar ferido e não querer ficar na coinonia, na comunhão. Essa é a mais fácil. Quero ver mesmo ferido, estar na casa do Senhor. Mesmo ferido, eu não deixo de ir para aquele lugar. Você pode usar qualquer argumento bíblico para me convencer. Eu já falei isso aqui, sobre a brasa fora da fogueira, ela se apaga. O pastor foi visitar a ovelha, a lareira lá acesa, o pastor sentou na sala, pegou um pedacinho de brasa e colocou no meio da sala. Ainda bem que não tinha carpete, não queimou. O pastor não falou uma palavra, ficou lá meia hora na casa do irmão e foi embora. O irmão disse: o pastor ficou doido, veio aqui, pegou uma brasa e botou no meio da minha sala. Foi dormir e ficou encucado com aquela brasa. Ele disse: pastor, não dormi a noite toda pensando. Disse: meu filho, aquele pedacinho de madeira é você esfriando longe da igreja. Volte para a lareira, volte para a igreja, que a chama arde no seu coração. O que mais me entristece é que quem está se afastando também nem sequer acompanha online. Sabe, irmão, se tem uma coisa que eu não quero, é o mal de ninguém dessa igreja. A gente sofre, eu e a Rafa, a gente comenta: fulano está esfriando. Às vezes a gente até é o próprio alvo do afastamento do irmão, né? Não, foi porque Sossô olhou para mim de cara feia. Não, porque Pedro não falou comigo hoje. Não, porque o pastor... Ô irmão, Pedro aqui tinha a oportunidade exata para provar tudo que ele falou para Jesus. O que é que ele fez? Ficou olhando ele de longe. Irmãos, eu já falei, inevitavelmente eu repito, eu não faço uma pregação pensando em uma pessoa. Eu vou repetir, eu nunca faço uma pregação olhando para uma pessoa. Agora, inevitavelmente, 30, 40 minutos falando, não tem como eu não falar algo que eu e você estejamos vivendo. Não tem como. Eu até uso mensagens positivas para não achar que eu estou pegando um tema aleatório e falando. Eu não faço isso. E quando eu olhei a postura de Pedro, eu me recordei da minha. Quinto degrau que Pedro desceu. Quinto degrau que Pedro desceu. Versículo 55. Todos acharam? E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre... Irmãos, tanto lugar para Pedro sentar. Pedro dá mais um passo rumo ao fracasso. Rafaela, Pedro se afastou de Cristo
e se aproximou dos seus inimigos. Irmãos, olha o lugar que Pedro sentou. Jesus está no pátio. Todo mundo ali está zombando dele, ou a grande maioria. Jesus era o assunto do momento. Tinha acabado de ser preso. Estavam batendo nele. Aí Pedro vai lá e senta na roda dos escarnecedores. Sabe, irmãos, o efeito prático de quem se afasta de Jesus é sentar na roda dos escarnecedores. O efeito prático de quem se afasta da igreja local, do Senhor Jesus, é sentar com o inimigo. É comer, desculpa a expressão, ou sentir desejo das bolotas dos porcos, comidas que os porcos comiam, gelatinosa. Se afastar, é o puro exemplo do filho pródigo. Pedro aqui tornou-se um com eles, gente que escarnecia de Cristo. Pedro colocou uma máscara, tornou-se um discípulo disfarçado, 007, e ficou lá no meio do pátio, enquanto Jesus estava sendo escarnecido. Pedro foi para o território do inimigo. Um dos lemas que a gente usa no projeto Cristolândia é: não adianta só eu mudar quem eu sou, tem que mudar onde eu frequento também. Se o ex-dependente químico começa a frequentar os mesmos ambientes antigamente, vai ser questão de meses, de tempo, de semanas, de dias para ele cair novamente. Sabe, irmãos, sua mistura com o mundo custou-lhe caro. Pedro sentou na roda dos escarnecedores. Foi nesse terreno escorregadio que sua máscara foi descoberta. Foi justamente entre os inimigos que ele foi descoberto. E aí eu venho para o 6º degrau, que Pedro desceu para a queda: a negação. A negação. Versículo 57 de Lucas 22 ainda. Versículo 57 de Lucas 22. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um abismo chama o outro abismo. Uma queda leva a outros tombos. Pedro não conseguiu manter-se disfarçado por muito tempo. Foi identificado como um seguidor de Cristo. E quando foi interpelado pela mulher, pela criada, respondeu: mulher, eu não conheço este homem não. Gente, vocês conseguem imaginar, ou vocês conseguem associar a mesma pessoa que logo no início que eu li disse: Senhor, estou disposto a ir com o Senhor, eu vou ser preso e vou ser crucificado com o Senhor, e agora está dizendo: eu nem conheço, sei nem quem é, nunca vi esse homem na minha vida. Irmãos, a gente faz isso diariamente, sabe, está aqui ó, passo a passo da nossa queda, e é assim que o mundo vai nos envolvendo, que o diabo vai nos conquistando. E olha que eu estou falando aqui do grande apóstolo Pedro. Eu de vez em quando falo Paulo não, né? Tá. Na minha mente, não sei porque eu falo tanto de Paulo que falar de Pedro é estranho para mim. É assim que o mundo vai nos envolvendo. Daqui a pouco a gente está negando a Jesus. Eu duvido dizer que não conheço a Jesus. Pode não dizer em palavras, pode não dizer audivelmente, mas na atitude. Sabe, irmãos, nós precisamos ter lado. Eu vou repetir: nós precisamos ter lado. Ou somos de Deus ou somos do diabo.
Ou somos do Senhor Jesus, ou somos das trevas. Não dá para ficar em cima do muro. Lembram da discussão entre o anjo de Deus e o anjo do diabo? E o anjo de Deus dizia: não, daqui para cá todo mundo pertence a Deus. E o anjo do diabo dizia: daqui para cá todo mundo me pertence. E agora gerou a dúvida: e quem está em cima do muro? Aí o diabo disse: deixa que eu respondo. Em cima do muro me pertence. Quem não se posiciona a favor do evangelho é contra o evangelho. Não, mas eu prefiro não gerar desconforto. Está negando do mesmo jeito. É por isso que pastor nunca será 100% benquisto, porque entre a verdade e a amizade, ele vai pela verdade. Entre a verdade e a pessoa ouvir o que quer ouvir, ele vai na verdade. Não todos, lamentavelmente. Temos igrejas aí abarrotadas de gente que não são confrontadas em nada. Esses dias eu escutei o testemunho de um irmão nosso. Disse: pastor, descaradamente eu tinha uma vida no mundo, uma vida na igreja, e eu tocava, cantava, e o pastor sabia, tranquilo, de boa. O que valia era eu estar lá servindo. De qualquer jeito, de qualquer maneira, negando a Cristo. Isso é dar o melhor para Jesus, isso é negar. Você pode não falar, eu posso não falar. Por fim, irmãos, o último degrau que Pedro desce para a queda dele. Agora eu vou lá para Marcos capítulo 14, verso 71. Marcos 14, 71. É a mesma cena. É a mesma cena. Versículo 71 agora, Pedro não só nega, ele faz uma coisa pior. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Irmãos, sétimo degrau que Pedro desceu foi a blasfêmia. Ele começou a praguejar e a jurar. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Ele negou na primeira vez, não precisa abrir, Mateus 27, 70. Estou já citando Mateus, tá bom? Ele jurou na segunda vez, Mateus 27, 72. Ele praguejou na terceira, Mateus 27, 74. A boca de Pedro não tem mais aquele voto de fidelidade. Acabou o voto de fidelidade. Ele caiu, Alisson, das alturas da autoconfiança. Deslizou até o final. Está agora no pântano da derrota mais humilhante. Não só negou, mas praguejou contra Jesus. Irmãos, eu quero finalizar dizendo que não somos melhores do que Pedro. Não somos melhores do que ele. Eu não sei vocês, mas eu caminho todos os dias e desço esses degraus todos os dias. E quando eu li isso aqui, eu disse: Deus, obrigado, porque o Senhor me fez enxergar isso. Eu iria fazer a mensagem só da restauração de Pedro. Aí, conversando com Pedro da nossa igreja, ele disse: pastor, por que você não faz uma série? Prega quinta, domingo. Eu fui estudar então o deslize, porque falar da restauração sem falar dos deslizes, e Deus falou comigo muito, gente, muito. Estamos sujeitos aos mesmos fracassos. A única maneira de permanecermos de pé é colocarmos os nossos olhos em Cristo Jesus. Se não for Ele, a gente cai. Dependemos dEle.
Não podemos, sabe, irmãos, nos escorarmos no frágil bordão da autoconfiança. Não podemos fazer isso. Não sei se vocês lembram, mas quero orar com vocês. 7 degraus da queda de Pedro. Primeiro, a autoconfiança. Confie em Deus, amém? Confie em você mesmo, não. Não confie no seu dinheiro, não confie no seu talento, não confie em você mesmo. Eu dizia para a Aline, antes dela viajar, ela foi lá em casa, passou uma tarde conosco. Eu disse: Aline, se você estiver achando que você vai guerrear com a sua própria força, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, você vai apanhar tanto. Aline, todos os dias busque ao Senhor. Aline, todos os dias leia a Bíblia. Aline, todos os dias ore. Todos os dias nutra esse relacionamento seu com Deus, porque quanto mais dependente de Deus, mais cheia dele você será. Quanto mais autossuficiente você for, menos de Deus você terá. Segundo degrau, a indolência, morosidade, ausência de energia, de vigor, de força, frouxidão. Ah, não dá hoje, eu vou dormir. O que Pedro fez na hora da oração. Terceiro degrau, a precipitação, pegou a espada e se precipitou. Segundo degrau, seguir Jesus de longe. Não quero perder os olhos do meu, não quero tirar os olhos do meu Salvador, mas não estou disposto a pagar o preço. Quinto degrau, as más companhias. Crente se mistura com não crente para atraí-lo para Cristo, mas não para se alimentar dele. O não crente não tem comida boa para dar para a gente, amém, irmãos? Mas também não vamos deixar de nos relacionarmos com eles. Vamos para atraí-lo para Cristo. Pedro sentou justamente na roda dos escarnecedores. Sexto degrau, a negação. Pedro teve que negar Jesus. E por fim, Pedro blasfemou, praguejou. Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão porque assim como Pedro, nós somos. Não somos melhores que Pedro, Senhor. Não somos. Somos frágeis, sim. Somos fracos, sim. Somos finitos. Somos inconstantes. Mas nós queremos aprender com os mesmos erros de Pedro, Pai, para que a gente não venha cometê-los novamente. Pai, renova a nossa força, renova o nosso ânimo. Pai, cuida do nosso coração, para que a gente não fique tão distante de Ti, que acabe de não sentindo mais Tua presença. Mas nós Te louvamos porque o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que levanta o caído. O Senhor é o Deus que dá novas oportunidades. E o Senhor fez isso com a vida de Pedro. Pedro ousadamente, Senhor, abriu a palavra no Salmo 16, logo no início de Atos. E pregando o Evangelho, foi usado por Ti, que ganhou inúmeras almas. Falando de Jesus. O Senhor reestruturou. O Senhor ressignificou. O Senhor reciclou a vida de Pedro. O Senhor pode fazer também com a minha, com a dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Obrigado por esta noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Quando a gente não